Olá, professora. Meu nome é Alain Belmonte. Então, meu trabalho é sobre o aço. Então, tudo começou com a fabricação então do ferro. A partir depois do ferro da descoberta do ferro que veio o aço. Então, os pioneiros da indústria do ferro viveram há 1700 anos antes de Cristo. Foram o povo hititas. Então, na época, eles viveram grandes fabricantes. Foram grandes fabricantes de armas, como espadas, facas, armaduras. Então, já no século XIV, na Europa, conseguiram um grande avanço na produção do ferro. Então, eles conseguiram insuflar ar no forno, com isso conseguiram temperaturas mais elevadas, conseguiram fazer que absorvesse o ferro no carbono. Então, assim que conseguiram que o ferro absorvesse no carbono, o ferro então começou a sair líquido do forno. Com isso, ganharam um aumento na produtividade e novos métodos de processo na produção. Assim que descobriram o aço, adicionando carbono no ferro, então o ferro comercializado hoje, ele não é puro. Se fosse utilizado puro, custaria muito caro como matéria-prima para a indústria. Então, dessa forma, o ferro possui no máximo 0,08% de carbono. Então, aqui, o aço então possui no máximo 2% de carbono. O aço possui no máximo 2% de carbono. E acima disso, desse carbono, então, ele já é considerado ferro fundido. Então, aqui a gente tem então as particularidades da produção do aço. O aço é produzido a partir do ferro gusa, então, que é uma liga composta de ferro, carbono, manganês, silício e enxofre. Sua produção é realizada rotineiramente em altos fornos, formatos de cubos de 30 metros de altura, nas usinas de siderúrgica. Quando o minério de ferro e os coques e os fundentes são introduzidos na parte superior da rampa, os óxidos de ferro sofrem redução, oxigênio então é eliminado do ferro e o carbono então incorporado no ferro líquido. E as impurezas do minério então se derretem, e o ferro busa então se defunde. Então, aqui a gente tem então a classificação do aço, que hoje a gente tem no mercado, então é a chapa, temos em chapa, em barra, em laminado. Então, o processo de acabamento, laminado a quente, laminado a frio, e o aço fundido ou forjado. Então, aqui a gente tem também, nesse nosso terceiro tópico dessa folha aqui, o aço então pode ser classificado em um procedimento de desoxidação, pelo tipo de aplicação e pela composição química, que é o mais importante das classificações. Então, hoje temos no mercado das nossas indústrias, então, de nossa cidade, os aços mais usados. Então, os aços mais usados aqui na nossa região de Panambi, mais precisamente os aços 1020 até o 1045, que são as propriedades de carbono, que o aço 1020 tem 0,20% de carbono e 1045 tem 0,45% de carbono. Então, a título só de curiosidade, a partir dessa quantia de 1045% por cento de carbono, o aço já tem propriedades características para as molas, tá? Então, as especificações dos aços. Então, 1020 é a classificação conforme as normas da BNT. Então, o 10 significa que os dois primeiros algarismos significa então que a classe do aço seria a classe do aço, e os dois últimos algarismos significa a porcentagem de carbono. Como eu já tinha mencionado, então 1020 significa que o aço tem 0,20% de carbono. Então aqui dependente então depende a aplicabilidade e a descrição do nosso aço, do nosso material. Então, é definida a porcentagem de carbono e as propriedades mecânicas, então, do nosso material. Por exemplo, o aço SAI. O aço SAI, ele não tem garantia de propriedades mecânicas. Então, o aço ASTMA 36 garante as propriedades mecânicas, tá? Então, o aço, por exemplo, o aço 1045, que tem 0,45% de carbono, ele não é adequado para processo de soldagem, pois existe uma tendência de têmpera que necessita atenção no processo de soldagem
no conjunto soldado. E a solda fica muito frágil, potencial de formação de trincas, porque o aço 1045 tem propriedades mais duras. Se realmente precisa essas características para um processo de soldagem, então esse material precisa passar por um processo de têmpera. Tá? Então, esse tipo de aço, então, a partir de 0 até 0,1045, esse tipo de aço, então, geralmente é aplicado em peças que é mais dureza, né? Que precisa de uma dureza maior. Então, como ferramentas de cortes, fazer matriz, punções, por exemplo, para o setor de estampagem de peças, por exemplo, estampagem de peças. Então, é esse material que é usado. Então, o que nos interessa na classificação dos aços? Então, todos os aços e todos os tipos de materiais são normalizados, tá? Eles são produzidos de acordo com as normas e garantem esses produtos que sejam o mesmo no mundo inteiro. Então, a norma, então, as características do aço são as mesmas para o mundo inteiro, segundo as nossas normas. Então, aqui a gente entra então um pouquinho no conhecimento de tratamento térmico. Então, o tratamento térmico é feito em um processo chamado de têmpera. Então, se precisar, então a têmpera é um processo térmico do aço destinado à obtenção de dureza. A têmpera é feita corretamente. A têmpera feita corretamente possibilita a vida longa das ferramentas, que não se desgasta e nem se deforma rapidamente. Então, aqui então o processo consiste em aquecer o aço em forno com temperaturas acima da zona crítica para o aço carbono. Então, a temperatura varia de 750 graus a 900 graus. Então, a peça permanece nessa temperatura ao tempo necessário para se transformar em austenita, o que distingue dessa forma um tratamento em seu processo de resfriamento. Então, entre eles são os mais utilizados para o resfriamento do aço. Entre os líquidos estão a água, a água com sal ou os aditivos cáusticos, óleos ou soluções aquosas de polímero. Então, entre os gasosos estão o próprio ar, os gases inertes como nitrogênio, hélio e argônio. Então, aqui, a cada material em aço, então, precisa ter cada material, né, precisa ter, então, a sua própria característica de dureza, senão os processos mecânicos ficam totalmente inseguros e comprometidos fica comprometendo totalmente a segurança, então, dos mesmos. Então, aqui trazendo um pouco, então, qual é o impacto do aço em nossas vidas na nossa cidade. Então, qual é o impacto da nossa cidade que traz, então, para a economia do Brasil. Então, hoje o aço, seja de forma direta ou indireta, é o sustento, então, da maior parte das famílias da nossa cidade, né? Seja o aço nas nossas indústrias, nas nossas indústrias, então, né, o aço ele é conformado, montado, comercializado por diversas empresas de nossa cidade. Então, as nossas empresas, aqui eu trouxe das três principais empresas da nossa cidade. Aqui seria a Bruni, então, com 3 mil e poucos funcionários atualmente. Aqui seria a nossa empresa Kepler Weber, então, com um quadro de 2 mil e poucos funcionários. E aqui seria a empresa, então, Saur, em torno de 1.000 funcionários. Então, todas essas empresas aqui, elas têm umas tecnologias de pontas e são líderes em seus segmentos de atuação, tá? Tipo Kepler Weber, Saur, no segmento que eles atuam, eles são líderes. Então, através do aço, tem uma grande importância em nossa economia local. E a nível nacional também, né? Trazendo aí soluções para o agronegócio. Então, a gente vê então que a grande importância do aço que traz para a economia local de nossa cidade. Então, finalizando, então esse era o meu trabalho sobre o aço e quão importante que ele é para a nossa economia local, para o sustento de muitas famílias e, e como que é importante também para o nosso, por todo o ciclo, né? Tanto o aço como as propriedades químicas, o quanto que isso se faz importante e é necessário ter um alinhamento por normas e garantindo as propriedades em torno do nosso material.